Aleluia. Aleluia. Grande é Jesus de Nazaré. Amém? A Ele toda honra, toda glória, louvor e adoração. Aleluia. Vamos fazer a leitura deste decreto. Amém? Entrando pelas portas. Que bom que você veio. Cumprimento você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Alguns estavam aqui no começo, outros não, né? Entrando pelas portas abertas por Yahvé. Assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Queridos, quando a pastora me chamou para ministrar, eu busquei ao Senhor. E nós estamos na semana de adoração, né? Aliás, no mês, né, da adoração, da porta aberta da adoração. E dentro desse contexto, eu quero ministrar nesta noite sobre intimidade e unidade. Antes eu quero orar por você. Feche os seus olhos um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua igreja. É a sua igreja, os teus filhos que vieram louvar, que vieram ouvir a tua palavra. E eu oro em nome de Jesus para que a palavra não seja distorcida. Eu oro em nome de Jesus para que o entendimento deles sejam iluminados, para que eles possam compreender, entender e agasalhar a tua palavra. Porque a tua palavra, ela é como chuva. Ela não volta para ti vazia, é o que diz a tua palavra. Mas ela produz exatamente o que ela diz. Que ela venha, toda a sua palavra que vai ser liberada aqui nessa noite, venha produzir resultados na INSEGEC e naqueles que irão assistir e ouvir esta palavra. Em nome de Jesus, amém. Nos dias tão desafiadores como vivemos hoje, a igreja precisa buscar intimidade com Deus, porque sem essa intimidade com Deus, o cristão deixa de refletir a essência dele e apenas carrega o título de cristão. Quantas vezes nos deparamos por aí com cristãos e cristãos que falam, eu sou cristão, e você olha e fala, cadê a essência? Cadê a presença? Então, nesses dias, e eu creio para todo sempre, a igreja ela precisa buscar essa intimidade com o Senhor. Para desfrutar da intimidade com Deus, nós precisamos de relacionamento com Deus. O caminho já foi aberto por Jesus, né? Através do seu sangue, através do seu sacrifício vicário. Mas nós precisamos buscar intimidade com Deus. Nós precisamos buscar relacionamento com Ele. Nessa intimidade, Deus se revela a você e a mim. Amém? É nessa intimidade. Aleluia. Nessa intimidade, nós não perdemos tempo, na verdade, em buscar ao Senhor, em buscar essa intimidade com o Senhor. Mas nós remimos o nosso tempo. É normal, muitas vezes a pessoa pensa, mas eu vou tirar um tempo para o Senhor, eu vou perder meu tempo, meu Deus, meu tempo já está tão, né, aquela correria do nosso dia a dia. Mas, na verdade, nós remimos o nosso tempo. Uma coisa talvez que levaria uma semana, muitos dias para ser resolvida, uma situação que levaria mais tempo, ela é resolvida em poucos instantes, em poucos momentos, entendeu?
As coisas parecem que ficam mais ágeis, mais fáceis, o seu dia fica mais leve quando você busca o Senhor. Então, nessa intimidade, você recebe direcionamento, você recebe o mapa para você seguir. Então, é muito importante buscarmos a intimidade com o Senhor. Amém? Para onde irmos? Muitas vezes nós ficamos, para onde irei? E nesse momento é muito importante você buscar ao Senhor com afinco, para que você receba esse direcionamento. Amém? Então, essa intimidade, ela é cultivada dia após dia. Nós alcançamos o coração do Pai. É dia após dia, não pode ser de vez em quando, é dia após dia. Todos os dias precisamos buscar essa intimidade. Nós encontramos força para passar pelos dias difíceis. Pelo menos é assim comigo. Nós encontramos força. É nessa intimidade que nós encontramos a paz de Cristo, que excede o nosso entendimento. Você percebe a presença de Deus te cercando nesse momento de intimidade. Uma paz que excede entendimento vem para a sua vida independente das circunstâncias. Então, a igreja precisa buscar essa intimidade. São todos que estão assim? Não, mas tem pessoas que precisam. Eu preciso. Eu busco essa intimidade, mas eu preciso mais. Eu quero que o Senhor me leve mais a fundo com Ele. Amém? É maravilhoso perceber a presença dEle. E Ele está aqui comigo, já estou percebendo aqui. É extraordinário. E Ele está aí também com você. Amém? É nesse momento de proximidade com Deus que nós encontramos leveza e refrigério. Nós precisamos de refrigério. A igreja precisa, porque os dias são maus, infelizmente. E nós precisamos levar refrigério. Quando nós buscamos o Senhor, nós levamos esse refrigério aonde nós vamos. Amém? E o Senhor me traz um recado aqui, eu não sei para quem é, mas Ele fala, é nessa intimidade, filho, que eu te fortaleço para a batalha e você ganha as batalhas. Amém? O Senhor está convidando o homem aí para que você, não sei quem é, mas o Senhor me trouxe essa palavra enquanto estava preparando. A intimidade com Deus transforma todo o nosso modo de viver. Esse momento com Deus te traz transformação de vida. Do seu modo de andar, do seu jeito de ser, do seu modo de tratar as pessoas. Amém? E talvez aquela área sua que você pensa que não está resolvida, mas Senhor, tanto tempo que essa área está aqui, só eu conheço ela, o Senhor conhece ela. E de repente, quando você vai para essa intimidade, aquela área sua que é fraca, ela se torna uma fortaleza em Deus. Aí você fala, opa, essa aqui eu já venci, glória a Deus. Por quê? Porque você é transformado nesse relacionamento com Deus. Amém? Você é liberto, você é curado. E para quem é essa intimidade? Para quem? É para os filhos de Deus, né? Mas nós precisamos colocar um versículo aqui, né? A intimidade de Yahvé, nesse contexto cristão, é para aqueles que temem ao Senhor. É o que diz o versículo, não é? É para aqueles que respeitam a Deus. Quando eu falo de temer, não é ter medo, mas é respeitar ao Senhor. E quando se fala de respeito, fala de obedecer ao Senhor. Não é para aqueles que fingem estar na presença de Deus e não estão.
estão fazendo às escondidas o que a carne quer. Não é para aqueles que estão escarnecendo de Deus, colocando uma máscara e vivendo do jeito que bem quer. Nós cristãos precisamos viver do jeito que Deus quer. Essa intimidade é para aqueles que obedecem e respeitam o Senhor. Porque o Senhor fala, a minha intimidade é para aqueles que me temem, os quais darei a conhecer a minha aliança. Darei a conhecer o meu pacto. Tudo que tenho é seu e tudo que é seu é meu. É para aqueles que o buscam de todo o coração. Jeremias 29, 13 diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa intimidade só é possível nesse momento. Algumas vezes eu estou dirigindo no carro, algumas vezes não, todos os dias, o meu carro já virou um altar de adoração. Porque eu não carrego ninguém, não transporto ninguém, porque a minha escola fica distante e não tenho passageiros. De vez em quando eu dou uma carona, então eu vou orando e eu vou adorando e eu volto adorando. Amém? Só que algumas vezes eu já me peguei no automático. O que é o automático? Eu estou falando, mas a mente está, ó. Né? Mas quando eu me volto para o Senhor, aí eu falo, Zélia, volta, você está adorando. Se conecta agora. Quando eu me conecto à minha mente, quando eu me conecto com Deus e começo a adorar é totalmente diferente. Amém? Vem uma unção, vem a presença, vem um refrigério. Às vezes é após o dia, aquele cansaço. Então são 40 minutos de carro, de estrada. Todos os dias, de segunda a sexta. Mas eu faço daquele momento de retorno também de adoração. Zélia, mas é só no carro. Não, na minha casa também eu faço isso com o Senhor. Eu também tiro os meus momentos com o Senhor. Amém? Então é de todo o coração. Você não pode ficar com sua mente fora. Você não pode ficar com seu coração fora de Deus naquele momento. Você se conecta com Ele. Adorando, falando com Ele. Talvez você vai cantar louvores. Você não vai orar, mas você vai cantar. Você vai orar em línguas? É de todo o coração. Você vai cantar? É de todo o coração. É adorando? É de todo o coração. É lendo a palavra e meditando nela? É de todo o coração. O Senhor quer se revelar a você. Amém? O Senhor quer se revelar a mim mais e mais. Esse momento é exclusivo para o Senhor. Amém? É nesse momento também que você adora ao Senhor, que você agradece ao Senhor. Amém? Talvez você fale, mas eu não estou conseguindo esse nível. Continue insistindo. Começa orando, começa agradecendo ao Senhor. Depois vai para a adoração. Adora, que você vai em ter esse momento com o Senhor. E nessa perspectiva de intimidade com o Senhor, Ele me leva a tratar sobre unidade da igreja. Fala assim, unidade da igreja. Porque aprendemos que relacionamento com Deus é com Deus, mas também com o próximo. Na vertical e na horizontal também. Já parou para observar como quando vamos fazer uma viagem, nós oramos por nós em relação àquela viagem e por aqueles que ficam. Quem já observou isso? A gente começa orando. E se for de avião, então? Aí você ora. Aí de repente você está orando por aqueles que ficam. Não é assim? Eu, pelo menos, faço isso. E Jesus também fez isso, queridos. Jesus também fez isso. Lá em João 17, no capítulo 17, ele fez isso. Jesus estava prestes a passar por uma traição.
pela crucificação, e ele sabia que aquela fase da sua vida aqui na terra estava finalizando. Ele sabia que estava se encerrando aquele ciclo e que ele voltaria para o lugar de onde tinha vindo, o lugar que ele estava com Deus, com seu Pai, antes do mundo ser criado, é o que ele diz. Ele sabia que viria uma grande mudança para ele e para os seus. E Jesus inicia esse capítulo orando por ele mesmo. E depois ele roga pelos seus discípulos. E nós vamos ver uma parte, só uma parte, nós não vamos ver ela toda não. Uma parte dessa oração pelos discípulos. Lá em João 17, de 20 a 23. Vocês poderiam colocar aí, por favor, para que a igreja possa ler. João 17, do 20 ao 23. Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho? Ginásticazinha. Aleluia. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Amém? Aleluia. Então Jesus, ele rogou ao Pai por aqueles que criam nele. Por quem? Por aqueles que criam em Jesus. Pelos seus discípulos. Mas também por aqueles que iriam acreditar nele. Que viriam a ter fé nele. Dar crédito à sua palavra. Ele não se importou só com os discípulos do presente, mas também com os discípulos do futuro, por nós hoje e por aqueles que ainda virão. Então Jesus rogou ao Pai. E rogar, vocês já sabem que significa pedir com insistência, suplicar o favor de Deus, fazer súplicas ao Senhor. Amém? Jesus Cristo suplicou com insistência por nós e por aqueles que ainda irão crer em Jesus através da sua palavra. Por isso nós precisamos pregar a palavra, queridos, fazendo aqui um cortezinho aqui. Porque para que vidas venham a crer em Jesus, a palavra precisa ser pregada. E no versículo 21, ele diz, ele roga pelo quê? Ele faz súplicas para que todos sejam um. Fala assim, para que todos sejam um. Levanta o dedinho assim, ó, um. Vira para o seu irmão e dá um sorrisinho assim, ó. Vira para ele assim e fala assim, você, nós somos um. Agora em Libras é assim, ó. Faz assim, olha que joia, né, gente? Faz assim, ó. Somos um. Ele fala para que sejamos unidos, para que tenhamos unidade. Então ele ora assim. Ele não ora por alguns discípulos, mas por todos. Fala assim, todos. Para que sejam um. Nós vamos levantar esse dedinho várias vezes, viu? Para o reino espiritual ver. Nós somos um. Ou assim também, que é muito conhecido, né? Assim. Então, por todos.
Não é o clube da Luluzinha. Não tem um clube da Luluzinha? Ó, unidos nós somos 1, 5, 1. Não, aqui somos 6. É o clube da Luluzinha. Ai, adoro. Existe, gente, o clube da Luluzinha dentro da igreja. E é só aqui? Eu creio que não, gente, mas existe. Então, mas o Senhor fala que não é só o clubezinho, não. Fechado ali, não. Todos. Para se tornar um. Amém? E para popularmente falando, alguns falam, é a panelinha. Não é assim? A panelinha. Então, para que todos sejamos um. Não é a classe A ou a classe B. Mas todos. Ele ora para que todos sejamos um. E seguindo o versículo, Jesus estabelece o padrão para essa unidade. Ele estabelece um padrão para essa unidade, um padrão único, um padrão valoroso, um padrão de excelência. E ele fala, assim como, ó Pai, és em mim e eu em ti, assim como. Uau! É para nós termos esse padrão de unidade, de excelência, a mesma unidade que existe entre o Pai e o Filho. Amém, queridos? Jesus Cristo apresenta essa unidade nossa no mesmo pé de igualdade que a dele com a do Pai Celestial. É impossível? Não. Não, eu creio que Deus não iria pedir para nós algo impossível. Que também eles estejam, e ele fala, que também eles estejam em nós. Ele orou, rogou para que nós estivéssemos posicionados em fé na sua palavra. Para que essa unidade, posicionamento, para quê? A pergunta, para que essa unidade, posicionamento em Deus? Para que o mundo, ele responde, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Para que o mundo creia que Jesus foi enviado por Deus. Isso é grandioso. Então, a nossa unidade tem para quê? Quando você vê essa partícula aí, é o objetivo que Deus tem. É um objetivo, é um propósito. Para que o mundo creia que Jesus veio, que Jesus foi enviado. Isso é muito sério, igreja. Essa unidade dos discípulos e esse posicionamento na palavra tem esse objetivo de levar os perdidos a crer que Jesus é o enviado de Deus. No versículo 22, Jesus continua rogando, suplicando ao Pai. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Mais uma vez, ele reafirma a indivisibilidade dele e do Pai. Eles são um. E ele e o Pai são um, e eles têm concordância no propósito. Essa unidade é que eles têm concordância em tudo. Na missão. Eles não tinham interesses opostos. Eles tinham e têm harmonia em tudo. Não há discordância, não há discórdia e nem competição.
nem ciúmes e nem inveja entre eles dois. Não tem indiferença. O capeta feio, o capeta da indiferença. Está relacionado com o orgulho. É outro também feio. Então, Jesus com o Pai é uma harmonia, é uma plenitude de harmonia. E Jesus orou ao Pai antes dele ser crucificado, por aqueles que estavam lá e por nós, para que nós fôssemos um. Fala assim, levanta o dedo, um. Agora faz assim, ó, um joinha assim, ó, um. Jesus nos deu o meio para sermos um. Ele nos deu a glória, a sua presença através do seu Espírito Santo para sermos um, como o Pai e eles são um. No versículo 23, ele diz: eu neles e tu em mim. Eu neles e tu em mim. Jesus em você e Deus Pai em Jesus. Jesus mostra aqui que Ele é o elo de ligação nossa com Deus Pai. Ele é a conexão, é o que nos une ao Pai. Para que essa unidade com o Pai e o Filho, que o texto está dizendo aí. Qual o objetivo? É para nos levar à plena unidade, ou seja, à perfeita unidade. Estamos no Filho. O Pai está no Filho e Ele está em nós. Isso é grandioso demais. Nós fomos elevados à posição de intimidade com Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós já fazemos parte do corpo de Cristo e nós permanecemos em fé e nós somos elevados à posição de filhos. Nós fomos elevados a uma posição de intimidade com Deus, de aceitos por Deus, de não recusados por Deus, mas aceitos. Nós temos uma posição de amados de Deus. Fala assim, eu sou amada de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito, do Deus único. Eu sou amada. Nós somos amados de papai. Amém? Nós estamos em posição de harmonia. Nós estamos em posição de honra. Nós estamos em posição de vencedores. Nós estamos em posição de santidade. E nós estamos em posição de eternidade. Nós somos eternos com o Pai. Nós estamos em posição de autoridade. E nós estamos em posição de cabeça e não de cauda. Nós podemos tocar o céu porque estamos nele. Amém? Somos um com ele. Não estamos abandonados à própria sorte. Não estamos entregues nas mãos de tiranos. Porque coexistimos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com o Deus único. Nós existimos junto com Ele. Amém? Não somos uma produção indissociada uns dos outros. Não somos separados. Não somos. Somos intimamente ligados uns com os outros. No Pai
e somos um com o Pai. E precisamos manifestar isso ao mundo. Manifestar isso na nossa família, no nosso local de trabalho. Precisamos manifestar isso no seio da igreja. Essa perfeita unidade tem como objetivo testemunhar ao mundo para que ele reconheça que Jesus foi enviado a nós e que nos amou. E que Deus amou Jesus. Nos amou da mesma forma que amou a Jesus, é o que diz a palavra. Amém? Recebe esse amor do Pai, o Senhor te ama. E Ele te elevou, Ele está junto com você, você está junto com Ele. Salmo 133 aponta os benefícios dessa unidade. Poderia colocar o Salmo 133, do versículo 1 ao 3, por favor? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, a unidade da igreja, e vocês já sabem disso, ela atrai a unção de Deus. Envolve todo o corpo de Cristo. A unção quebra o jugo, amém? O Senhor dá uma ordem de bênção e de vida, quando a igreja vive em unidade. Esse orvalho fala da presença suave do Espírito Santo, que desce do céu, regando a terra do nosso coração, regando as nossas vidas, molhando as nossas terras. Porque se a terra não estiver molhada, ela não dá fruto. A unidade da igreja tem um propósito de caminhar contra a apostasia do mundo. Contra a incredulidade. Porque ela tem o objetivo de trazer fé ao coração das pessoas. Eu já vi pessoas falando, como assim eles têm Jesus? Vive brigando. Como assim eles têm a presença de Deus? Vive igual cão e gato. Ditado aí, né? Então isso causa uma dúvida no mundo, lá fora, para quem não tem Jesus. Espera aí, eles têm Jesus, mas como assim? Aquele casal vive só brigando. Como assim? Então, essa unidade tem o objetivo de trazer fé ao coração das pessoas. Nós encontramos Deus Pai, Filho e Espírito Santo unidos na plenitude do amor. Unidos em tudo, em propósitos. Um exemplo é quando Deus foi criar a terra. Ali estavam os três. Ali estava o Filho, ali estava o Pai. E eles estavam unidos. Quando caminhamos na palavra, testemunhamos ao mundo que somos unidos com Deus. Mas quando não caminhamos na palavra, falhamos em testemunhar ao mundo sobre a presença de Deus em nós. O mundo carece. O mundo precisa ver a manifestação da presença de Deus em nossas vidas. Amém? Isso está lá em Romanos 8,19. O mundo aguarda a manifestação da glória dos filhos de Deus.
Às vezes, no meu local de trabalho, eu vou orar e as pessoas ficam meio que assim, né? Porque vê a presença de Deus. Outro dia eu estava devendo a batata frita, eu comprei a batata frita num dia, e o pagamento saiu. No outro dia eu falei, deixa eu primeiro entregar o dízimo e daqui a pouco eu te pago. E para as pessoas que eram do mundo ali, elas meio que ficaram estarrecidas e falou, você é uma crente de verdade. Falou bem assim, você é uma cristã de verdade, glória a Deus e aleluia. Então, às vezes, para você parece uma coisinha, mas para quem está lá fora não é. E eu já percebi através daquele momento que eu falei, que portas se abriram para mim, poder chegar e pregar o evangelho. Porque tem pessoas que se fecham, né? Para o cristão. Então, deixa eu pagar, eu vou pagar primeiro, eu vou devolver primeiro o dízimo, daqui a pouquinho eu pago a batata frita. Era R$10 de batata frita. Então, talvez para você pareça ser tão pouco, uma vivência sua que você tem com a palavra, mas para o mundo não é. E o reino espiritual reconhece isso. Amém, queridos? A concupiscência, perdoe-me, estou saindo aqui do foco, já tirando de vocês aqui, que o Senhor me trouxe. Em Tiago diz bem assim, mas de onde vem a guerra e as contendas entre vocês? Porventura não vem disto? Da concupiscência que guerreiam em vossos membros? As concupiscências, queridos, são os prazeres da vida. São elas que geram conflito nas congregações. É o egoísmo, é o orgulho, a vontade de ser e de ter e de ser melhor. A inveja, a cobiça. É isso que causa divisão no meio cristão. Nós precisamos manifestar Deus onde nós formos. Então, como desenvolver essa unidade na igreja? O Senhor me trouxe, primeiro, relacionamento. Fala assim, relacionamento. Mas não é qualquer relacionamento, porque o mundo lá fora se relaciona. Não é qualquer relacionamento. É um relacionamento firmado nos princípios da palavra de Deus. No amor, no respeito. Jesus não falou a palavra propriamente respeito, não. Mas ele fala que você faz com o outro o que você gostaria que fizesse com você. Ninguém gosta de ser desrespeitado, gosta? Não. Na fidelidade, na paciência, no domínio próprio. Sabe, queridos, nos relacionamentos, nós precisamos de limites. Nós precisamos de limite. E o domínio próprio, que é um fruto do Espírito, é para ser nessa hora que você vai usar ele. Tem momentos que você precisa utilizar. Você não pode ultrapassar, não. Tem um limite. Você tem seus limites e eu tenho os meus. Então, a igreja, para andar em unidade, precisa disso também. Amém? Isso permite que o relacionamento fique saudável. Amém? Nós precisamos do fruto do Espírito Santo nos nossos relacionamentos. Nós precisamos desenvolver. Nós precisamos andar em bondade. Lá em Tessalonicenses 5,15 diz bem assim, evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros.
nós também precisamos andar em humildade. Nós precisamos andar no perdão. Nós precisamos andar em paz uns com os outros. Lá em Salmos 34:14 diz: aparta-te do mal e pratica o bem. Busca a paz e empenha-te por conquistá-la. Busca a paz e empenha-te por conquistá-la. Tende o bom sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Está lá em Hebreus, não coloquei aqui o versículo. Romanos 12:18 diz: empreendei todos os esforços para viver em paz uns com os outros. Amém? Porque esta é a vontade do Pai. Nós precisamos amparar os mais fracos, o que disse a Valdirã aqui, na ministração do dízimo. Às vezes tem alguém do seu lado que você não sabe, você está olhando assim, está pensando que está tudo bem. Mas quando você vai conversar e se relacionar, você descobre que a pessoa está passando por um fogo altíssimo na área financeira. Que talvez esteja faltando até o que comer. É nesse relacionamento que você tem a possibilidade de descobrir e de amparar o mais fraco. Precisamos nos importar com as ovelhas feridas, porque essas podem ficar desgarradas e ficam para trás. E se ficam para trás, se tornam presas fáceis. Essa palavra falou muito ao meu coração. Toda essa palavra falou. Não se enganem. Falou demais comigo. O bom é que nós temos a oportunidade de ir diante do Senhor e falar com Ele. E pedir perdão e de recomeçar. E nós temos a assistência do Espírito Santo de Deus aqui. Amém, queridos? Nós precisamos fazer perguntas a nós mesmos para identificarmos se estamos em falta de unidade com alguém da igreja ou no contexto familiar. Nós precisamos fazer perguntas. Espera aí, eu tenho alguém que eu estou assim com um arranhazinho, que eu estou assim com um probleminha. Nós precisamos fazer perguntas a nós mesmos para identificarmos se estamos em falta de unidade com a igreja ou com indiferença. Identificar a raiz desse enfraquecimento de unidade. Nós também podemos fazer perguntas do tipo: o que me faz me isolar ou me distanciar da igreja? Ou dos irmãos, ou de tal pessoa? É timidez? É uma pergunta. Se for tipo timidez, nós podemos pedir a ajuda ao Espírito Santo, falar: Espírito Santo, me ajuda a romper com essa timidez. É preconceito? É inveja? Então, nós precisamos perguntar. Primeiro, pergunta se tem alguém que você está meio... Depois, vai fazendo perguntas para você mesmo. Você e Deus, no seu quarto, na sua intimidade. Porque a intimidade com Deus, lembra? Que passa também, com esse relacionamento com o próximo. Faça perguntas. Incrível como a pessoa, quando ele tem inveja da outra, ele vai encontrando só defeito nela, né? Ele não encontra qualidade, não. Ou ela. A pessoa não encontra. Ele vai encontrando defeitos. A pessoa pode se pintar de ouro todinha. Que ela não vai ter nenhuma qualidade. Por quê? Por causa do sentimento de inveja faz isso. Foi uma contaminação, talvez aconteceu com outra pessoa e você assumiu aquela dor, aquela situação. Foi diretamente com você a situação? Chegue para a pessoa, converse, esclareça, peça perdão, não sei, mas... Amém, queridos?
Talvez você ouve uma situação de um lado e você toma as dores daquela situação, mas você não ouviu a outra parte. Você não ouviu e aí você toma as dores. Só de um lado existe o quê? 2 verdades, eu diria até a terceira. Porque se você for ouvir do outro lado também, você vai ouvir coisa, minha irmã. Então, ficou sabendo de algo? Ore ao Senhor para que o Senhor intervenha naquela situação, mas não leve aquilo para o seu coração. E Jesus também, ele fez a oração por nós, né? Como a gente viu ali, nós vimos. A oração para nos tornarmos íntimos, porque estar com Ele é uma posição de intimidade. Sendo um com Ele. Um com Ele e com o Pai, porque eles são um. Então nós também podemos orar pela unidade da igreja. Amém? Eu quero pedir para as meninas colocar a música de Davi Sasser, eu acho que é isso. Leva-me além, a um nível mais profundo. Não tem música mais? Que pena, mas amém. Vamos dar um tempo então para a igreja. Falar ao Senhor. Fala um pouquinho com o Senhor. Amém, queridos? Porque talvez você foi tocado de alguma forma e eu queria que você tivesse esse momento com o Senhor de falar com Ele. Xarababare canto-lhe barraias, chorocotô, xarababare canto-lhe barraias. Xerequete, Pai, eu te amo, eu te adoro. Como o Senhor é maravilhoso. Como eu te adoro, Jesus. Como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é grandioso. O Senhor não depende de instrumentos para tocar as vidas. O Senhor não depende de música. O Senhor não depende de nada. O Senhor depende única e exclusivamente da pessoa que abre o coração para a tua palavra, para que o Senhor possa fazer. Obrigada, Jesus, eu te adoro. Obrigada, Jesus, eu te amo. Como tu és maravilhoso, Senhor. Fala ao coração da igreja agora, Senhor. Ajuda a igreja agora, Senhor. Ensina a igreja agora, Jesus. Ministra o coração dessa igreja, Senhor. Xarababare canto-lhe barraias, chorocotore canto-lhe barraias, rica lamacheia, xerequetere canto-lhe barraias. Pai, eu tive a oportunidade de concerto na minha casa, no meu quarto de oração, na minha intimidade com o Senhor. Que a igreja, meu Deus, possa receber essa palavra no coração, que ela possa, meu Deus, falar ao Senhor agora, Pai. Falar ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Eu sei que essa palavra vai trazer resultados. Eu sei porque sei que a tua palavra foi liberada e ela vai produzir vida. Em nome de Jesus, no seio da igreja. Xarababare canto-lhe barraias. Xarababare canto-lhe barraias. Xerequetere canto-lhe barraias. Chorocotore canto-lhe barraias. Rica lamacheia. Xarababare canto-lhe barraias. Recanto-lhe bacheias. Rica xarababare canto-lhe barraias. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Tu és maravilhoso, Jesus.